Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronavico e nesse vídeo a gente vai explorar a ferramenta avançada do Power Apps, que é a ferramenta de testes. A gente vai entender para que serve e vamos montar junto um caso de teste. É uma ferramenta que já vem por padrão, tá? No Power Apps Studio. Então a gente está vendo aqui esse ambiente de teste. Como que eu faço para chegar aqui? Primeiro, eu vou ter aqui minha aplicação já pronta, que eu já quero testar. Afinal, normalmente você já está com uma aplicação que você quer garantir o funcionamento dela. Só que para garantir esse funcionamento, você tem que fazer diversos testes, né? Você tem que, por exemplo, criar um registro e garantir que ele entrou na base, você tem que fazer um cálculo e garantir que aquele cálculo deu o resultado esperado. Então, esses tipos de teste podem acabar sendo cansativo de ficar fazendo manualmente. Então, você pode preparar testes para que a gente vê se deu certo ou não. Basicamente, eu tenho uma aplicação aqui, ó, conectada a uma lista do SharePoint. Nessa lista do SharePoint, uma lista simples, só para exemplo, tem título, descrição e anexos nas suas colunas aqui. Então, né, um aplicativo que já funciona e eu consigo entrar, por exemplo, deletar uma linha. É um aplicativo gerado automaticamente ali pela lista, né, pelo automatizar, gerar, aliás, pelo integrar e gerar. E aí, vamos supor que isso é uma aplicação que você já tenha e você vai fazer novos desenvolvimentos, seja na base, pensa que pode estar conectado a um SQL Server, um Oracle, você vai mexer na base, você vai pedir para alguém da sua equipe desenvolver algo neste aplicativo, mas nós temos que garantir que ele funcione em alguns aspectos, como por exemplo, toda vez que eu for inserir um dado aqui na aplicação, eu tenho que clicar no mais, digitar alguns dados aleatórios, clicar no enviar, e eu quero garantir que eu possa fazer isso após esse desenvolvimento da aplicação, tanto na base quanto aqui na própria aplicação. Então, eu vou montar meio que um gravador de macro, a gente vai utilizar para gravar alguns passos e reproduzir isso para a gente de forma aleatória, para que a gente garanta o funcionamento da aplicação. Então, eu vou vir aqui, ó, nas ferramentas avançadas e clicar em abrir testes. Ele nos dá um aviso que o gerenciamento em erros de nível de fórmula, se tiver desabilitado, pode não funcionar corretamente os testes. Então vamos habilitar aqui, só vir em recursos futuros e já é o primeiro aqui, ó, gerenciamento de erro, tá bom? Então, ó, ativado, show, ativamos essa nova funcionalidade do Power Apps. Vamos voltar aqui e clicar em abrir testes. Então agora ele não vai dar mais o aviso e vai abrir o estúdio de testes aqui da ferramenta. E aí, aqui é onde nós criamos esses testes. O que é um teste, né? É fazer algumas ações no aplicativo e analisar se deu certo. Basicamente, é isso que nós fazemos. Como eu disse, eu quero garantir o funcionamento dessa aplicação, que eu clique no mais, digite dados e insira. E eu tenho que garantir que isso esteja funcionando, mesmo após alguma alteração na base, alteração no app. Então, eu deixo esse teste pronto, usando aqui o estúdio de testes. Eu venho aqui, eu já tenho um teste nativo e eu posso começar a criar um conjunto de testes. Como assim um conjunto de testes? Esse aqui vai se chamar inserir registro novo. Então eu quero garantir que inserir um registro novo esteja funcionando na aplicação. Posso criar manualmente com cada fórmula aqui de forma bem avançada, usando aqui funções, mas não iremos fazer isso. Temos um gravador, vamos usar o gravador primeiro. Nós viemos aqui e simplesmente, em vez de simplesmente selecionar uma etapa, nós desselecionamos, né, as etapas aqui e vamos em gravar. Ele vai abrir para a gente um gravador de passos aqui na aplicação. Ele abre a aplicação e tudo que eu fizer será gravado aqui do lado esquerdo como um histórico dos passos que foram feitos. Então, qual que é o primeiro teste? Inserir um novo registro. Eu vou clicar no mais, ele vai marcar para mim, selecionar tal botão, né? Por isso que é muito importante sempre dar nome aos botões, aos objetos, até para cá é importante para a gente saber o que está sendo clicado. Como foi um app gerado automaticamente, eu não dei nome para nada, tá bom? Após isso, ó, aqui no title eu selecionei, ele gravou lá que foi selecionado, vou digitar 1, 2, 3, na descrição eu vou escrever 4, 5, 6 e
Pronto, vou clicar no botão de salvar registro. Cliquei aqui, beleza. Primeiro registro ali em cima, né, ó, gerado pra gente o que a gente acabou de inserir. Quando eu clicar em concluído, ele vai gerar para mim todos os passos que foram feitos na geração. Ele selecionou o botão Icon New Item 1, ou seja, ele selecionou o botão de novo item, ele alterou a propriedade deste campo para este valor, este campo para este valor, clicou em Accept. Algo que nós podemos colocar aqui antes de executar é uma função bacana, tem outras também, né, como a própria set property, são funções apenas para testes, elas não funcionam lá no app, apenas aqui no estúdio de testes. Uma função bacana é a trace, tá? Então aqui eu vou subir essa etapa para cima, tá bom? Até porque não dá para subir para baixo, mas o que eu vou colocar vai ser trace. A função trace é uma mensagem para ser rastreada quando eu estiver vendo o que está acontecendo nos testes. Então eu vou colocar assim, ó, trace será criado um novo registro. E eu vou colocar para cima, para cima, para cima. Então após clicar no botão, eu vou exibir que será criado um novo registro. Eu poderia até, antes desse botão aqui, colocar um trace também. Ó, clico aqui, inserir uma etapa acima e eu vou colocar, ó, será clicado no botão novo item. Não precisa sair colocando isso, tá? Em todos os steps, porque a gente já sabe o que vai acontecer. Em alguns momentos é bacana. Outra coisa, para não ficar inserindo o mesmo registro toda hora, vamos colocar para gerar um valor aleatório tanto no título quanto na descrição, porque eu quero testar que será que alguma entrada de dado vai dar erro, né? Porque normalmente a gente sempre testa com ABC 1, 2, 3, teste, teste, e de repente na base não aceita um caractere específico, não aceita alguma coisa, e a gente só vai descobrir isso testando. Então eu coloco aqui para gerar um valor aleatório. Posso usar aqui, por exemplo, ó, hand between, e falar que eu quero gerar um número aleatório. Isso aqui tem no Power Apps, uma função Power FX, né? Um número entre 65 e 100. E aí eu falo que eu quero pegar um caractere com este ASCII, né? Então eu tô falando para ele gerar um caractere único aqui para mim, usando a função char. E aí eu concateno isso com isso de novo. E aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa, Ctrl C. E vou colocar aqui, ó, Ctrl V e Ctrl V. Então o que eu fiz? Em vez de ele digitar um valor específico, eu vou gerar 2 caracteres aleatórios para ser inserido aqui. Então é uma forma de eu testar algo no meu app. Se eu sem querer inserir um caractere tal, o que será que acontece? A gente só descobre testando. Quando eu colocar aqui para reproduzir, 2 pontos importantes, tá? Ele vai publicar o teste e a última versão da aplicação. Então você tem que fazer esses testes aqui na última versão da aplicação, tá? Ó, reproduzir, ele fala que vai ser publicado essa versão e ele fala, ó, que essa atualização estarão disponíveis para todos que usarem o aplicativo, tá bom? Então vai publicar a última versão do app também. Você não consegue testar num app que não está publicado, tá bom? Isso aqui poderia melhorar, ao meu ver. Vamos lá, publicar. Quando eu clicar em publicar, ele vai publicar o teste e abrir para a gente a execução. Enquanto ele está publicando aqui, vou pedir rapidamente, né, para você já deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito. E claro, ajude a gente a compartilhar essa aula para todo mundo que usa Power Apps aí, sai mandando nos grupos, porque essa aula eu tenho certeza que é algo bem bacana, que muita gente não explorou. Então manda aí nos grupos de WhatsApp, do Telegram, para ajudar a gente a ir mais longe. Se você quiser, você pode virar membro aqui do canal para apoiar a gente, criar conteúdos gratuitos aqui, é uma taxa super baixa, você apoia o canal a continuar vivo. Meus últimos 2 recados é para você me seguir no Instagram, lá a gente troca uma ideia melhor, @Ronavico, o link tá aqui na descrição. E
te convidar para conhecer o nosso curso que vai do zero ao avançado em Apps, Canvas e em Automate Cloud Flow. São 2 cursos por apenas um investimento. Você pode testar aí por 7 dias grátis. Se não curtir, nós devolvemos totalmente seu dinheiro. Então venha testar, venha ver se é algo que você curte. Se você já assiste os vídeos aqui, curte a didática, tenho certeza que você vai adorar o curso. Além de você ter acesso ao nosso grupo fechado, onde eu retiro todas as suas dúvidas. E o grupo está cada vez maior. Então as próprias pessoas que estão no grupo já estão se ajudando. Tá uma comunidade muito legal. Então dá uma olhada no link aqui da descrição. Tem também um grupo gratuito no Telegram aqui na descrição se você quiser entrar para mandar suas dúvidas, tá bom? Bom, aqui ó, ele vai rodar a aplicação e vai começar ali do lado esquerdo, ó. Beleza, clicou, começou ó, a digitar e a gente consegue ver ali do lado esquerdo simplesmente tudo que está acontecendo. Olha só, terminou e tudo deu certo, tá vendo? Tudo marcou o tiquezinho de beleza, deu certo e assim por diante. E ele criou pra gente aqui em cima, né, ó, um registro novo com dado aleatório da forma que a gente queria. O legal aqui é a gente garantir, ó, que ele rodou perfeitamente. Além disso, tá, eu posso criar variáveis aqui no meio dos testes e fazer uma lógica para testar algo específico, como por exemplo, se eu quisesse saber se realmente de fato entrou, né, um dado na lista, eu posso usar um count rows, contar quantos itens tem na galeria antes do teste e depois do teste. Vou dar um exemplo claro disso que eu falei, tá? Que é o seguinte, ó, antes desse trace eu vou criar uma nova ação, inserir uma etapa acima. E eu vou falar que eu quero criar uma variável usando o set, isso aqui é PowerFX, vocês já entendem, chamado QTD registros. E o valor vai ser o count rows da minha TB dados, ok? Ou seja, eu vou dar um count rows e jogar na QTD registros. Ele está avisando delegação porque é o SharePoint list, mas não tem problema, não tem 2000 itens aqui. Após isso, ele vai começar, né, ó, tananã, tananã, tananã. Quando chegar aqui no final, eu quero ter certeza que o QTD registros foi adicionado 1. Então eu posso vir aqui e simplesmente usar a função assert. A função assert, se você já programou em alguma linguagem, você já deve ter ouvido falar, até mesmo VBA, né, que é uma linguagem aí que eu já trouxe bastante no canal bem antigamente, a gente usava também bastante. O assert, ele serve para avaliar num teste se uma expressão é verdadeira ou falsa. Verifica se a expressão fornecida é verdadeira. Se não for verdadeira, ele vai levantar um erro, falar, opa, deu errado. Então, o que eu quero colocar aqui como expressão? Eu quero assert, ou seja, acertar, né, em brasileirês, eu quero acertar que o QTD registros tem que ser maior que 1. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, QTD registros maior que 1, e maior que, desculpa, tá, o count rows, a lógica novamente, eu quero contar quantas linhas tem na minha TB dados. Se a contagem tem que ser maior que o QTD de registros, salvo anteriormente. Concorda? O que eu estou falando aqui? Eu quero ter certeza, eu quero acertar que count rows da minha TB dados é maior que a QTD registros, ou seja, entrou um dado na minha TB dados. Eu estou basicamente falando, valida para mim, isso tem que ser verdade. A count rows do TB dados é maior que a quantidade de registros que eu tinha anteriormente. Se isso for falso, não vai dar êxito aqui do lado direito. Então isso é ótimo para a gente validar. Será que deu certo o que eu queria? Então eu vou rodar novamente. Neste caso vai dar êxito, vamos rodar novamente. Aqui está, ele começou o teste, deu certo, né, ó. E vai indo, vai fazer tudo aquilo que a gente já está acostumado, criou a variável, né? A gente está vendo aqui do lado esquerdo, digitou os valores aleatórios, ele vai fazendo isso, tal, clicou no salvar e vai dar o assert. E deu certo o assert, ou seja, o count rows está maior do que a quantidade anterior, era o que esperávamos. Porém, vamos supor que isso não aconteça, né? Por algum motivo, como por exemplo, alguém deletou uma coluna da tabela.
Então eu vou vir aqui, ó, esta coluna chamada descrição, eu vou pegar e eu vou deletar ela. Vamos ver o que acontece, ó. Vou vir aqui, simplesmente. Eu tô sendo bem radical aqui, na verdade, né? Eu podia só criar uma regra que não pode colocar texto, mudar, por exemplo, né, o tipo da coluna para número, ó, para número, salvar, vamos ser menos radical, ó, vou mudar para número, salvar, beleza? Então, se eu digitar um texto, não vai funcionar, porém, o app está preparado para mandar textos, né? Então, se eu rodar novamente este mesmo teste, ó, reproduzir, publicar, e só para deixar claro o que eu estou tentando dizer é, na hora que ele for tentar inserir um texto e clicar em salvar, não vai dar certo. Logo, a quantidade de registros será a mesma que anteriormente, né? O meu acerto, o meu count rows, não vai ser maior que a quantidade de registros que eu tinha no começo dessa execução. Eles vão ser iguais. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Primeiro ele vai digitar novamente. Beleza? Tá fazendo o que tem que fazer, né? Ó, clicou, digitou ali no title, vai digitar na descrição, vai clicar no salvar e tcharam! Deu erro aonde? No acerto, falha de acerto. O clique no botão, ele vai funcionar, galera. O clique, ele vai funcionar, porque ele só tá clicando. O clique é efetuado, porém o envio do dado é que tem o problema. E é aonde eu coloquei o meu assert, falando: verifique se o dado entrou de fato, e não entrou. E aí, ó, falha no teste na etapa tal, com a seguinte mensagem, falha de acerto. E aí, se eu quisesse, tá, eu vou dar uma avançada aqui, eu não queria, porque já começa a ir muito longe, que é o seguinte, se eu quisesse receber isso por e-mail e tudo mais, daria, né, tipo, ó, deu um erro em tal etapa. Não recomendo que se rodar um bagulho muito grande, vai ficar mandando e-mail, né? Então, se você quiser rodar em massa vários testes, não vai ser muito legal. Mas aqui, ó, você pode simplesmente alterar no exibir, ó, personalize on test case start, complete e test suite complete. Então, eu consigo colocar algumas funções aqui, né? Para fazer alguma coisa, por exemplo, dar um patch num outro, por exemplo, quando começar, eu marco isso numa tabela, dou um patch numa tabela falando, começou o teste em tal hora. Quando acabar, eu consigo mandar inserir uma outra linha falando, o teste acabou em tal hora, e esse foi o erro, ou deu tudo certo. Então eu consigo ir criando meio que aqui nos eventos, esse tipo de interação, de salvar um dado em um lugar, né, e etc. E aí eu posso disparar pelo Ultimate e tudo mais. A ideia é, eu posso usar Power Effects em alguns eventos do teste para esse tipo de caso. Mas o mais legal, eu acho que ficou bem claro, é isso. Eu posso usar o Assert para ver se deu tudo certo. Eu posso montar diversos testes repetitivos na ferramenta e colocar para rodar até que uma hora dê erro. Como eu falei, coloco um monte de caracteres grandes e pequenos e coloco para rodar até a hora que vai dar erro em algum lugar. Eu falo, pô, aquele caso eu não pensei, né? O usuário pode fazer aquela loucura. E aí você prepara a aplicação para aquele caso em específico, tá bom? Então, eu dei um overview bem bacana, tá? Não é tão complexo a suíte, eu acho, né? São poucos botões que tem na tela, poucas coisas para fazer, porém, né, dá para explorar muito. Então, recomendo vocês brincarem com essa ferramenta para aprender mais sobre ela, assim como eu fui aprendendo usando, né? Tem o tutorial da ferramenta lá na documentação da Microsoft, mas não tá muito legal não, tá, fala bem básico, essa parte do assert nem tinha tanto, então eu acho que esse vídeo inclusive tá até mais completinho para vocês terem ideia. Então vocês podem criar vários conjuntos com vários tipos de teste, né, tipo inserir registro, apagar registro, e aí você monta tudo isso, deixa os conjuntos prontos e roda tudo de uma vez e ele fica rodando lá, garantindo o funcionamento do app. Bom, espero que vocês tenham gostado desse overview aqui. Deixe aqui embaixo suas dúvidas, seus comentários sobre essa ferramenta. Vou encerrar o vídeo por aqui. Muito obrigado a você que assistiu aqui até o final. Lembre-se de se inscrever, lembre-se de me seguir no Instagram, @ronavico. Se você assistiu aqui até o final, comenta aqui embaixo a palavra abacaxi. Comenta aí no meio dos seus comentários abacaxi, para eu saber que você assistiu aqui até o final. Uma forma de eu saber quem realmente curte o trampo e assiste por completo. E a gente se vê aí numa próxima aula, no próximo vídeo. Venha conhecer a nossa comunidade, link na descrição, tá todos os links na descrição. A gente se vê aí numa próxima aula. Valeu, se inscreve.